Good morning, dear ladies and gentlemen. Welcome to our English Live today on October 23rd, 2020 from 7:10 to 8 a.m. This is me, your English teacher, and I'm really proud to be here with you. Ok, pessoal, muito bom dia a todos que estão aqui presentes nessa sexta-feira. Ok, gostaria de informar primeiro que esta live está sendo gravada e nós seguimos agora iniciando o conteúdo do terceiro trimestre. Ok, nonos anos. O assunto aqui é hit the road. Hit the road, né, pelo quadro que tem aqui, é a expressão, né, pegar a estrada. Então, tem até uma música antiga sim, né? Uma música que foi composta há muito tempo, mas que até hoje faz sucesso, que é o Hit the Road Jack. Não sei se algumas pessoas conhecem. Tá? Não posso cantar aqui por causa dos direitos. Mas é uma música muito legal. Vou até botar aqui o nome. Hit the Road Jack. Quem canta essa música é o Ray Charles. Quem tiver curiosidade de ouvir, ver o clipe, é legal. Bom, então nós vamos falar sobre trilha, sobre viagem, enfim, sobre esse assunto. E ele começa agora falando o seguinte: vocês vão reparar que agora nos slides eu não vou mais colocar, vou apagar mais as respostas, porque vocês têm acesso. Então, a gente vai construir conhecimento a partir já das respostas que foram dadas aqui. Então, no número 1, ele fala o seguinte: What situations do they refer to? Então, a que situações eles se referem? Bom, reparem que a pergunta ela começa com o pronome interrogativo, what, e lá no finalzinho eu tenho o to. Esse tipo de pergunta, quando a gente vai traduzir, a gente traduz lá do final para o começo. Então, what situations do they refer to? Então, a tradução a quais situações, seria o to lá no final, quais situações. Por que eu traduzo o what com quais? Como quais? Se eu sei que ele significa qual? Por causa da palavra que vem depois, situations. Ela está no plural. Então, se ela está no plural, eu tenho que também flexionar o pronome interrogativo. Então, a quais situações essas palavras se referem? Né? Da mesma forma, se eu tivesse uma pergunta aqui, começando com what, terminando com for. What are you looking for? Né? Então, pelo que você está procurando? Tá? Então, existem alguns pronomes interrogativos que contam com a ajuda de algumas preposições ao final da frase. Okay? Então, essas palavras que estão aqui, nesse primeiro painel, elas se referem a quê, basicamente? Bom, eu já havia dado um spoiler no início da aula, falando que a gente vai falar sobre viagens, sobre trilhas, enfim. Então, todas essas palavras que estão aqui, ó, elas se referem a essas situações de passeios, de viagens, de trilhas, enfim. Então, vamos ver as palavras? Eu falo para você conhecer as palavras, o som das palavras, e se você quiser repetir aí, fique à vontade. Primeira palavra, exchange program. Exchange program. Logo abaixo, trip. 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 Ao meio, journey. 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 Abaixo, travel. Travel, que é o verbo que a gente conhece mais, né? Depois, excursion. Excursion. E mais abaixo, voluntarism. 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 Bom, vamos seguir aqui nas questões e a gente vai procurar saber a que se referem essas palavras e depois a gente parte para a pergunta B, que é o Have you ever experienced any of them? Ok? Acho que fica melhor. Então vamos lá, número 2. Which expressions from activity 1, que é essa que a gente acabou de ver,
are synonyms. Synonyms. Todo mundo sabe o que é sinônimo, não sabe? Pois é, na atividade que eu passei para vocês referente ao segundo trimestre, eu coloquei sinônimo e botei antônimo, mas algumas pessoas não perceberam a diferença. Então, quando eu pedi antônimo, era o contrário, sinônimo é que tem o mesmo sentido. E algumas pessoas não entenderam isso e colocaram respostas erradas, tá? Tiraram expressões, enfim, foi uma loucura. Mas vamos lá. Quais expressões dessa atividade 1 são sinônimas? Então, eu tenho aqui a palavra journey, que significa jornada. Segunda palavra, trip, que é viagem. E travel, que também significa viagem. Ok? Existe uma palavra, mas essa palavra não é do nosso. Não é da língua inglesa, né? Porque o nosso é o idioma português, né? Mas existe uma palavra que vem do francês, é a palavra voyage, né? Para falar boa viagem em francês, você fala bon voyage. Mas é uma palavra que, que às vezes as pessoas usam nos outros idiomas também, uma palavra que se popularizou. Tá? Então pode ser que apareça a palavra voyage, ela é do francês, mas ela tem o mesmo sentido. Ok? Número 3. What do other expressions describe? What do other expressions describe? Essa pergunta está no simple present, né? Por causa do auxiliar do. Então, o que as outras expressões e o verbo descrever tem que ser traduzido como presente, por causa do auxiliar do. Então, o que essas outras expressões descrevem? Bom, exchange program involves traveling to another country in order to study. Então, o exchange program, na verdade, é aquele programa de intercâmbio, né? Entre, câmbio, troca. Então, um programa de troca, você vai para um país e o outro vem para o seu ou para um outro país, enfim, troca de países, geralmente para estudar. Isso que ele falou. Depois, excursion is a short trip. Então, excursão é uma viagem mais curta. Usually taken with a group. Geralmente feita com um grupo. Mesmo conceito de excursão que nós temos em português. Voluntarism means traveling and volunteering at the same time. Então, esse voluntarism é quando você viaja, sim, mas nessas viagens você faz trabalhos voluntários. Então, assim, isso depende muito. Quem já viajou e já teve essa experiência pode ajudar se quiser. Quando você, dependendo do tipo de viagem de intercâmbio que você faz, você pode fazer voluntariado, né? Porque, na verdade, o aluno de intercâmbio ele não pode exercer função remunerada, ele não pode trabalhar para receber dinheiro. Então, ele geralmente se dedica ao voluntariado, que é muito difundido nos outros países, né? Aqui existe, mas são poucas as pessoas que se dedicam a isso. Enfim, bom, não posso deixar de falar, quem pretende aplicar-se ou se inscrever em algum programa de intercâmbio ou algum curso lá fora, geralmente eles perguntam se você faz algum trabalho voluntário, porque isso é bem visto, né? Isso é bem visto, porque o trabalho voluntário você não ganha financeiramente, mas você ganha em experiência e ganha, assim, as pessoas que geralmente fazem voluntariado, elas amadurecem muito, assim, porque você vive experiências que são únicas nesse processo, ok? Vamos seguir. Bom, check out the following expressions and organize them into the chart, which presents different reasons people may have to hit the road. Então, verifique as seguintes expressões, que são essas que estão no quadro aqui, e organize-as
Por que eu sei que esse them refere-se a elas? Porque são as expressões. Organize-as dentro do quadro, que é esse chart. Chart é esse quadro aqui com 3 colunas. Which presents different reasons people may have to read the road. Que representam diferentes razões para as pessoas pegarem a estrada. Então, eu tenho palavras aqui, ó. As colunas de organização são leisure. Cuidado porque esse S aí, ele tem a pronúncia de Z. Então, não a pronúncia é leisure, leisure, leisure. Como se você fosse falar Lígia, mas a pronúncia é leisure, leisure. Não é leisure, tá bom? Leisure. Leisure é toda atividade que a gente faz no nosso tempo livre. Né? Uma atividade que ela não tem um compromisso inicial, um compromisso particular com qualquer outra coisa. É uma atividade que você faz por fazer. Tá? Então, são atividades de leisure. A segunda coluna, volunteering. Volunteering significa voluntariado. Então, tem algumas atividades ali em cima que são de voluntariado. Terceira coluna, exchange program. Programas de intercâmbio. Então, nós vamos ver lá e procurar, né? Bom, quais são as palavras que ele destaca como leisure, como ficar de bobeira, como se fala, né? Então, ele destaca a palavra rest, que é um verbo, é o verbo descansar. Descansar, rest. A segunda palavra, entertainment. Repara que tem um N e um M. Então, é entertainment. Entertainment. Que é entretenimento. Gente, por favor. A palavra é entretenimento. Então, se você vai se distrair com alguma coisa, você vai se entreter. Entreter, tá bom? Tem gente que fala assim, eu não te vi porque eu estava intertido. Intertido, não é intertido, é entretido. Tá? Cuidado, hein? Entertainment, entretenimento. E free time, que é tempo livre. Tá? Então, essas palavras estão associadas ao leisure. Tá? Segunda coluna, volunteering, que é o voluntariado. Quais dessas palavras acima estão ligadas a voluntariado? A primeira, charity, 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 que é caridade. Segunda palavra, benefit others, benefit others. Esse benefit aqui é verbo, né? Não é substantivo, benefício, mas beneficiar outros. Então, quando você beneficia outros, isso tem a ver com voluntariado. Tá? Unpaid work. Unpaid work. Então, work todo mundo sabe que é trabalho. Paid significa pagar. E unpaid significa não pagar. Então, é um trabalho que não é pago. É um trabalho que não é remunerado. Professor, a palavra paid aqui significa pago, né? Mas ele vem de qual palavra? Vem da palavra do verbo pay, que é o verbo pagar. Então como é que fala dia de pagamento? Payday, ok? Só para saber. Terceira coluna, exchange program, educational institution, ou seja, uma instituição educacional. Foreign student, foreign student. A palavra foreign significa estrangeiro. Então, estudante estrangeiro tem a ver com programa de intercâmbio. Study abroad. Study abroad. Bom, o que significa a palavra abroad? A
palavra abroad, ela não, sim, vou traduzir, mas qual é o sentido da palavra abroad? Fora do país. A ideia é essa. Exterior, poderíamos dizer exterior também. Então, quando eu falo study abroad, eu já quero dizer que é estudar no outro país. Work abroad, trabalhar fora do país. Work abroad, trabalhar fora do país. Study abroad, estudar fora do país. Travel abroad, viajar para outro país. Ok? Alguma pergunta até aqui? Tem certeza? Tranquilo? Vamos seguir então. Bom, aqui, o que é isso aqui? Isso aqui a gente chama de brainstorm. Brainstorm, que é, na verdade, uma tempestade de ideias. Esse brainstorm vai ser importante para nós, por quê? Porque aqui há uma proposta de fazer um texto, né? De escrever um texto. E toda vez que a gente vai escrever um texto, vale dizer o seguinte: tem gente que começa a escrever, não, eu vou escrever um texto aqui, começa a escrever. Lógico, há pessoas e pessoas, tem gente que já tem costume de fazer isso. Então, pode ser que você comece a fazer e se dê bem. Mas tem gente que tem dificuldade. Então, para as pessoas que têm dificuldades, para aquelas que não têm também, isso é legal fazer. É legal você fazer um brainstorm, uma tempestade de ideias, ou chuva de ideias, como se fala, né? Que é isso? Bom, se eu vou fazer um texto sobre um assunto específico, eu começo a listar ali, ao redor daquela palavra, palavras, verbos, situações que tenham a ver com aquele assunto que eu vou escrever. Porque na hora de escrever fica muito mais fácil. Então, o assunto que se colocou aqui foi traveling. Então, viagem. Então, sobre viagem, o que nós podemos falar? Sobre transporte. Então, eu tenho aqui viagem e tenho um item aqui em cima sobre transporte. Toda vez que a gente fala sobre viagem, eu tenho que falar como que eu viajo. Então, quais são as possibilidades para poder falar sobre viagem? Eu tenho airplane, que é avião. Eu tenho bus, que é ônibus, e car. Então, existem essas possibilidades, existem outras também. Mas essas são as que eles colocaram aqui. E que você pode acrescentar mais. Bike, você pode colocar. Quer dizer, além de bike, você pode colocar on foot, que tem gente que faz viagem a pé, dependendo de onde é, né? Essas caminhadas aí que o pessoal faz. Segundo item aqui à esquerda, packing. Packing. Packing significa, vem do verbo to pack, que é empacotar. Então significa, tem a ver com as bagagens, né? Então eu tenho aqui palavras-chave: luggage, bag, que significa bagagem; clothing, que significa vestuário, significa roupa; toiletries, que são seus objetos pessoais de se alimentar, de fazer higiene também, né? Seus objetos de higiene pessoal. Então, isso é importante saber. Quando você vai viajar, você precisa saber isso aqui. Inevitavelmente, a gente fala sobre isso. À direita, places to visit. Bom, se você vai viajar, você tem que saber para onde você vai. Então, tem vários lugares que eu posso colocar aqui, entre países, estados e um local específico. Eu tenho, por exemplo, beach, que é praia; museum, que é museu; e park. Bom, não dá para viajar sem documento. Então, documentos necessários: passport,
visa, que é o visto, a palavra visa vem de visto, tá? E tickets, que são as suas passagens. Bom, eu vou viajar, eu sei como, o que eu preciso levar, para onde eu vou, documentos, mas o que eu vou fazer lá? Então, são as minhas activities. Então, o que eu vou fazer? Depart e arrive, que é partir e chegar. Eu posso fazer uma viagem para compras, que é o shopping, e posso go sightseeing. O que significa go sightseeing? É quando você viaja a turismo. Então, eu posso convidar alguém para viajar só por turismo. Eu posso fazer let's go sightseeing. Tá bom? Alguma pergunta daqui? Alguma dúvida? Não? Vamos seguir então. Bom, dentro do tema volunteering, eu vou retomar aquela pergunta lá do primeiro slide que fala assim, ela já está aqui, ó. Have you ever done any type of volunteer activity? Você, alguma vez na sua vida, onde é que está escrito, professor, alguma vez na sua vida? Esse ever aqui, ó, toda vez que eu uso ever na pergunta, ele dá essa ideia de, sim, de experiência de vida, né? Então, have you ever, no presente perfeito, você já alguma vez na sua vida fez algum tipo de trabalho, de atividade voluntária? Alguém gostaria de falar? Pode escrever ou falar. 30 segundos. Tempo. Ninguém? Não é possível. Tá todo mundo aí? Tá todo mundo aí? Vocês nunca fizeram trabalho voluntário, gente? Nem na igreja de vocês aí? Não foi levar comida para alguém, né? Numa ação da igreja? Não foi. Pois é, isso é um trabalho voluntário. Você recebeu para isso? Se você não recebeu, ele é um trabalho voluntário. Ok? Mais alguém? Já foi no asilo? Pois é, isso aí é um trabalho voluntário. É você dispor do seu tempo, é você dispor do seu tempo para fazer uma atividade que é importante para alguém e não remunerada, ok? Bom, legal a troca de experiências aqui para aqueles que fazem trabalho voluntário. Bom, eu só queria que vocês, essas pessoas que citaram aqui o trabalho voluntário, numa palavra, qual foi o sentimento que você teve quando você fez esse trabalho voluntário? Rapidinho, só uma palavra. Lembra do que você fez e fala a palavra. Gratidão, professor. Gratidão, né? Nossa, gente, como é bom, né? Fazer, a gente se sente tão bem, assim, é incrível como isso preenche a gente, né? Poder ajudar as pessoas, poder fazer alguma coisa por alguém que não pode. Pois é, então fica a dica aqui para aqueles que ainda não fazem ou não fizeram trabalho voluntário, que possam fazer, ou nas suas igrejas, ou na sua comunidade. As pessoas acham que trabalho voluntário só está ligado à igreja, não, trabalho voluntário está ligado a você, está ligado a você querer fazer, a você se dispor a fazer, entendeu? Você pode ajudar com qualquer coisa. Eu não tenho dinheiro, você não precisa dar dinheiro, você doa seu tempo,
Se você sabe ler, leia para alguém. Se você entende de algum assunto, explique para alguém. É um trabalho voluntário, tá? Você pode transformar a vida de pessoas, ok? Bom, dado o recado, seguimos. Bom, agora a gente vai trabalhar com uma parte que é interessante, que é a parte de vocabulário desse tema, né? Então ele fala aqui, ó. To check how much you know about volunteer work, complete the following sentences with verbs from the box. Então eu tenho aqui no quadro verbos. Então ele quer que para verificar o quanto você conhece ou sabe sobre o trabalho voluntário, complete as frases com os verbos da caixinha, né? Então, eu tenho palavras aqui como donate, que é o verbo doar, get involved, que é envolver-se, help, todo mundo já conhece, join, que é juntar-se, share, que é compartilhar, dividir, e volunteer, que é voluntariar-se, colocar-se à disposição. Então, letra A. Volunteers share their time and resources altruistically. Então, voluntários compartilham, dividem os seus tempos, ou o seu tempo, o tempo deles, né, desses voluntários, de forma altruísta. Né? Eles não, na verdade, é para ajudar. Letra B. Non-profit companies. O que é profit? A palavra profit tem a ver com ganho. Então, non-profit, que não tem ganho. Então, companhias sem ganho, vamos dizer assim, se envolvem, talvez empresas sem fins lucrativos ou ONGs, né? Talvez ele tenha querido dizer nesse sentido. Get involved with several social issues. Elas se envolvem em muitas questões. A palavra issues significa questões, situações, né? Assuntos. Então, se envolvem com questões, várias questões sociais. Letra C. If you want to help others, se você quer ajudar outros, you can join a volunteer program. Você pode juntar-se a um programa voluntário. People who can't volunteer sometimes donate money to charity. Então, as pessoas que não podem se voluntariar, às vezes, doam dinheiro para a caridade. Gente, eu queria só comentar sobre essa frase, porque assim, o voluntariado ele acontece de várias maneiras. Então, doar dinheiro para a caridade é um tipo de voluntariado? Sim, você doa aquilo que você tem. Tá? É um tipo de voluntariado. Agora, não vejo problema nenhum. O problema é que às vezes as pessoas pensam que somente dar dinheiro, né, é como se você já alcançasse, assim, já fiz minha parte. Sim, você contribuiu, mas nem a questão, mesmo ajudando na doação de dinheiro, a experiência que você tem de estar com aqueles que você ajuda é indescritível, tá? E também não significa dizer que quem tem muito dinheiro doa bastante ou faz caridade, né? Muita gente não faz. Ok? Seguimos. Bom, esse aqui é o ponto de gramática da nossa unidade, é o chamado tag question. Na verdade, essa apostila aqui, ela vai trazer esse assunto à tona, né? Ela vai trazer esse assunto novamente, porque a gente já tinha comentado um pouco sobre isso aqui. Bom, o que é o tag question? Tag, por exemplo, na sua mala, na mala de viagem tem aquela etiqueta, aquela tarja que vem o seu nome e tudo. Aquilo é um tag. Quando a gente vai passar ali na ponte, tem gente que paga, tem gente que passa direto. Por que aquela pessoa que está ali passando com o carro, ela passa direto? É porque ela é mais bonita? Não. Ela provavelmente tem uma etiqueta no vidro do carro
que a câmera capta, a câmera da ponte capta e libera. Aquele adesivo ou aquele aparelho a gente chama de tag, ou tem gente que fala tag. Então esse tag ou tag tá ali para isso. Ele não é do carro, ele é um adendo, ele é extra. Assim como é a etiqueta da mala. Ela não é a mala, ela é um extra que foi colocado para ajudar. E o tag question é uma pergunta tag, é uma pergunta que vem para ajudar. Então, como é que a gente faz isso aqui, ó? Você é pago para isso? Are you paid for this? You are volunteer. Você é um voluntário. Vírgula. Aren't you? Então, o que eu estou falando aqui, ó? Você é um voluntário, não é? Então, o tag question nada mais é do que aquele famoso né? Que a gente fala em português. Você é voluntário, né? Então, qual é a ideia do tag question? Quando eu falo you are a volunteer, eu estou afirmando. Vírgula. Aí o tag question vai fazer o seguinte, ele vai negar. Então, o tag question, quando a frase afirma, o tag nega. Quando a frase nega, o tag afirma. É como se eu falasse assim, você não é parente daquela menina que estava aqui ontem? É? Então, primeiro eu neguei, depois eu afirmo. Então, para que serve o tag question, na verdade? Ele serve só para confirmar aquilo que você está falando. Bom, mas não é tão simples assim. Como é que eu faço o tag question? Eu sempre utilizo o verbo da frase que eu estou falando antes. Se o verbo é o verbo to be, are, e ele está afirmando, eu vou negar. Então é sempre aren't, porque eu usei are. E se fosse is, isn't. E eu utilizo o sujeito da frase. You, aren't you? Ok? Então nós usamos o tag para confirmar uma informação. E os tag questions, a gente adiciona uma pergunta curta depois da frase, usando o mesmo tempo verbal da frase principal. Então, se a frase é afirmativa, o tag será negativo, and vice versa. Vice-versa, fala assim, professor? Sim, vice versa. E aqui ele tem um quadro simplificando tudo isso aqui. Então, you are a volunteer, aren't, porque é a negativa de are, aren't you? Denise helped, passado simples. Qual é o auxiliar de passado simples? Did. Afirmou, eu nego. Didn't she, porque Denise é ela. Volunteers can't enter this area. Can't. Negou, eu afirmo. Can. Quem é o sujeito? Volunteers, são eles. Posso colocar volunteers aqui? Não, é sempre o pronome, porque a ideia é ficar o mais simples possível. Lucas won't do volunteerism. Will he? O que é o auxiliar won't é o will negativo. Ok? Eu quero agradecer a presença de vocês e na próxima aula a gente faz a correção ou fala um pouco mais aprofundado sobre o tag questions. Ok? Obrigado a todos. Fiquem em casa. Tenham um bom final de semana, pessoal. Um grande abraço.